Este programa tem o patrocínio de Nutri. Seja muito bem-vindo ao programa que o esclarece sobre os mais variados temas de saúde. Sabe o que é uma psicose? Conhece alguém que registra uma evidente desorganização da personalidade, perda de noção da realidade e dificuldade nas relações afetivas, sociais e profissionais? Então, este programa foi feito para si, porque hoje vamos tirar todas as dúvidas que têm sobre esquizofrenia. E para nos desmistificar tabus, temos connosco o Dr. António Sampaio, psiquiatra. Uma vez mais, no Viva Saúde. Obrigado, doutor. Bem-vindo à nova casa do Viva Saúde, Dr. António Sampaio. Obrigado. O que é então a esquizofrenia? A esquizofrenia ou esquizofrenias é um conjunto de doenças que tem talvez como particularidade comum uma desagregação da personalidade. Ou seja, o indivíduo quando começa a adoecer com uma esquizofrenia deixa de ser ou deixa de ter exatamente os comportamentos e os pressupostos do pensamento que tinha antes. Ou seja, é uma doença que atinge não só os afetos, como atinge a vontade, como atinge toda a maneira de estar na vida. Há, de facto, uma transformação absolutamente catastrófica do que era antes. É por isso que se diz que a esquizofrenia é um processo e não um desenvolvimento. Ou seja, há, de facto, uma passagem a um comportamento que nada tem a ver com a história do indivíduo até aquele momento. E é, de facto, um terremoto psicológico enorme, que leva a alterações do pensamento, seja alterações do conteúdo, isto é, a ideias delirantes, a ideias que não correspondem em nada à verdade, como da forma do pensamento, ou seja, o pensamento que, evidentemente, é expresso pela linguagem, passa a ter uma lógica que o outro não consegue compreender. Sem dúvida. Que esquizofrenias existem? Há vários tipos de esquizofrenia, não é? A mais grave, provavelmente, é aquela que se chama hebefrénica, que é uma esquizofrenia que abrange muito precocemente o indivíduo, os jovens, a classe mais jovem. Depois há a paranoide. Depois existe, a paranoide é aquela que tem mais a ver com os delírios persecutórios, é talvez aquela que causa mais sofrimento, apesar de tudo. Não é a mais grave? É mais grave, mas num sentido, talvez seja a que causa mais sofrimento, porque apesar de tudo é que tem melhor prognóstico. Porque a hebefrénica tem pior prognóstico, não é? E depois existe a catatónica, que é uma esquizofrenia que hoje em dia é relativamente rara, que abrange muito a parte do movimento, em que as pessoas tinham posturas catatónicas, que são posturas quase paralisadas, quase em posturas de estátua, sem se perceber porque é que aquele comportamento catatónico era de rigidez e de imobilidade, sem que essa imobilidade fizesse nenhum sentido que o pensamento humano conseguisse perceber, pelo menos o pensamento comum conseguisse perceber, e existe ainda outra, que é a chamada forma simples, que é uma esquizofrenia, de facto, também relativamente rara em relação às outras, que é uma esquizofrenia que aparece de forma muito insidiosa, mas que também é suficientemente grave para produzir alterações graves. Quais são as causas dessas esquizofrenias? A esquizofrenia, como quase todas as doenças, tem um componente genético, ou seja, uma fragilidade que se transporta no sentido, num sentido hereditário, que se herda, e depois tem fatores desencadeantes. Quase todas as doenças aparecem a união destes dois fatores. Provavelmente nós herdamos muitas fragilidades, o cérebro humano é um órgão que obedece a critérios em muitas coisas iguais aos outros. Nós podemos ter um coração mais frágil, podemos ter um estômago mais frágil, podemos ter uns ossos mais frágeis e depois, se temos um outro agressor, por exemplo, imagine que uma pessoa tem uma herança de carcinoma pulmonar. Evidentemente, se ainda por cima fumar, a probabilidade de desenvolver é muito maior.
E, portanto, este tipo de fragilidades acontecem, tanto é que, para ter uma ideia do que eu estou a dizer, por exemplo, os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos absolutamente idênticos, do mesmo óvulo, da mesma placenta, só têm concordância na esquizofrenia de 63%. Se a doença fosse exclusivamente genética, tinham 100%. Portanto, há uma parte, cerca de 1/3 ou 1/4 dos gêmeos monozigóticos, um deles não tem esquizofrenia se o outro tiver. Portanto, há aqui uma parte que é claramente do exterior. Há uma parte que é desencadeada pelo ambiente e pela forma como o indivíduo se adapta ou não adapta ao ambiente, ou se o indivíduo suportou as agressões do ambiente ou não. Portanto, temos as duas causas. As Temos vivências uma causa, depois de cada um, não é? as vivências, e temos outra parte que, de facto, é uma fragilidade que se herda. E o que fazer perante uma situação de um familiar que repentinamente começa a apresentar um quadro de esquizofrenia? O que tem que se fazer, e convém fazer muito depressa, para que a esquizofrenia não se desenvolva a limites que depois deixe cicatrizes muito grandes, porque a esquizofrenia, quanto mais surtos houver, ou quanto mais estiver instalada no indivíduo, mais cicatrizes no sentido de deterioração mental vai deixar. Então, vou dizer que antes da esquizofrenia se chamar esquizofrenia, que foi um termo proposto por Bleuler, que era um suíço, em 1911, esquizofrenia, do grego, que é esquizo, era divisão, e frenia, mente, antes de haver a palavra, chamava-se demência precoce, porque se verificava que as pessoas com esquizofrenia demenciavam muito precocemente. É claro que hoje, graças a Deus, não é assim, porque os tratamentos existem e, em algumas esquizofrenias, a deterioração é muito pouca, sobretudo quando a esquizofrenia é apanhada cedo. Isto para responder à sua anterior pergunta, o que é que uma pessoa deve fazer? Quando nós estamos perante alguém com uma esquizofrenia, independentemente das ideias absolutamente absurdas, delirantes, seja de perseguição, seja de ouvirem vozes que anunciam determinado tipo de coisas, ou a vozes, que é muito frequente, comentarem atos, as alucinações auditivas muitas vezes dizem à pessoa: não estás a fazer bem, não lhe respondas, olha que ele quer isto, olha que ele quer aquilo. Portanto, são vozes muito perturbadoras. A pessoa está num sofrimento absolutamente incrível, porque não tem a mínima ideia que aquilo é uma doença e, portanto, acha que aquilo é uma interferência, seja divina, seja de outro tipo de espíritos, o que seja. Por isso é que costuma-se às vezes muito ainda falar que é uma doença que é associada a feitiçarias e misticismos. Claro, embora, na verdade, se nós, enfim, pensarmos um bocadinho, a verdade é que o fenómeno alucinatório é um fenómeno que nós temos, por exemplo, quando sonhamos. Quer dizer, quando nós sonhamos, nós ouvimos pessoas falar connosco que não estão lá. Vemos pessoas, às vezes, no sonho. Portanto, o fenómeno alucinatório não tem que ser um fenómeno extraordinário. Evidentemente, isso não acontece na vigília, quando estamos acordados, isso não acontece. Mas pode acontecer, ou seja, pode acontecer haver um fenómeno alucinatório, e o que há a pensar é que esses fenómenos são possíveis, e são possíveis, no fundo, por uma tradução de algum conflito interno que vem por essa forma, não vem por uma forma de consciencialização do conflito, mas vem pela forma de alucinação. É claro que o indivíduo que está com a doença não sabe isto e não pensa isso. A primeira coisa que pensa é que está a ser de qualquer maneira bombardeado com qualquer coisa que lhe é horrível e que não tem explicação e que os outros não vão entender. E depois outra coisa, que é a noção do que está a sentir é tão bizarro que esconde o sintoma. Pois, porque vai pensar, se eu disser... Ou pensar que eu sou doido, que eu sou maluco. Exatamente. E, portanto, ele tenta esconder aquilo e viver aquilo de uma forma... Deve ser um sofrimento atroz. É um sofrimento atroz. Eu lembro-me de uma canção de há 30 anos, quando foi do 25 de Abril, que era: não há machado que corte a raiz ao pensamento. E eu já nessa altura estudava muito estas coisas do pensamento e pensava, bem, a esquizofrenia corta, porque o pensamento é de tal maneira destruído nesta doença que o indivíduo não consegue, de facto, ter uma liberdade pessoal
se esta é a única liberdade que temos, que é a liberdade de pensar, a esquizofrenia perdemos, porque a esquizofrenia, o pensamento torna-se de tal maneira anárquico que se eu me quiser concentrar numa coisa não consigo. Não dá. Percebe? É de facto um sofrimento. Eu devo dizer que as taxas de suicídio na esquizofrenia são muito grandes, por causa deste sofrimento. Depois, se calhar, as pessoas nem sabem o porquê que aquela pessoa se suicidou, porque nunca foi dito. E porque a pessoa Ela não tem falou medo, nisso. Isso, Não é? tem medo de Mas nem que verbalizar. é muito importante esta ideia de que é quando nós estamos perante alguém que subitamente muda o seu comportamento, sem nós percebermos a razão pelo que foi, mas muda completamente o seu comportamento, passa a ser uma pessoa completamente diferente, seja na maneira de vestir, seja na negligência pessoal de se arranjar, seja em todos os seus hábitos. Isso é importante referir quais são os sintomas. Exatamente. Mesmo que o doente esconda os sintomas primordiais, que são as ideias delirantes, por exemplo, deixar de sair de casa com medo de que alguém... por exemplo, tapar os ouvidos, começar a pôr headphones para ouvir música muito alto, para ver se consegue dominar as vozes, usam muito esse tipo de estratégia. Ter comportamentos bizarros, por exemplo, usar óculos escuros ou então chapéus que têm a ideia que poderão proteger das tais influências, que dão as tais alucinações. Vi muitos doentes ao longo da minha vida que faziam estes tipos de estratégias, porque a aflição é tão grande que as pessoas fazem tudo para se defenderem daquilo sem partilharem o que estão a ser, do que estão a sofrer. Aí é preciso ter com a pessoa e dizer, diz-me o que é que estás a passar, e não de todo dizer, mas isso não pode ser verdade. Pelo contrário, dizer antes, bom, então se estás a passar por isso, uma coisa é certa, isto está-se a dar um grande sofrimento e vamos pedir ajuda. Não interessa nada dizer se é verdade ou se não é verdade, ou se é loucura ou não é loucura. É preciso dizer, se estás a passar por isso, seguramente isso dá muito sofrimento, porque se eu se passasse por isso, estava em grande sofrimento. Isto é que interessa dizer à pessoa. Não é se é verdade que ele ouve a voz, lembro-me de um doente que tinha a voz de um presidente portanto, segundo a ideia do delírio dele, ele servia de antena entre o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos. E dependia dele a própria sobrevivência do planeta. Isto era uma coisa, era uma prisão absolutamente incrível. Não é? Ele dizia-me, eu não sei se posso... Há certos gestos que eu não sei se posso fazer, não sei se vidas dependem disto. Isto é uma coisa, um sofrimento absolutamente incrível. Quer dizer, raramente vi sofrer-se como se sofre com esta doença. É o convencimento de uma responsabilidade quase planetária que é insuportável, muitas vezes é insuportável. E, portanto, não me interessa nada dizer à pessoa, olha, isso que me estás a dizer é um absurdo do tamanho do planeta. Não interessa nada dizer isto, interessa dizer, há uma coisa que é certa, isso dá grande sofrimento. E quando estamos em sofrimento pedimos ajuda. Isto é que interessa, não é? É isso que temos que atuar. Doutor, então vamos para já ficar com esse cheirinho do tema e vamos fazer uma pequena pausa. Muito bem. Vou deixá-lo com algumas informações sobre este distúrbio. Fique desse lado que nós voltamos já a seguir. A esquizofrenia afeta 24 milhões de pessoas em todo o mundo e é mais prevalente entre os 15 e os 35 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mulheres desenvolvem os sintomas mais tarde que os homens. No sexo feminino, a doença surge entre 3 a 6 anos mais tarde. Os esquizofrénicos têm uma taxa de mortalidade maior do que o resto da população. A possibilidade de suicídio pode estar na origem deste facto, mas as causas naturais de morte estão relacionadas com desordens cardiovasculares e do sistema respiratório. Estima-se que mais de 50% das pessoas não recebem os cuidados adequados e 90% das que não são tratadas fazem parte de alguns países africanos. 1 em cada 10 pacientes com esquizofrenia tem um familiar afetado por esta doença. Ficou esclarecido? Se tiver alguma dúvida, não deixe de nos expor. Passe pelo nosso Facebook, veja as informações que disponibilizamos sobre algumas doenças e deixe-nos a sua opinião e os seus comentários, porque esse programa é feito a pensar em si. Siga o exemplo da Edvínia Neto, que nos colocou a questão no Facebook. Como devo agir quando o meu familiar tem uma crise? Pode responder-nos, doutor. Pois, as crises, quando as crises já são habituais, já não é tão difícil atuar, porque o paciente sabe que, embora a crise seja enganadora, isto é, a crise levante sempre no paciente a ideia de que desta vez pode ser verdade, destas vezes as vozes podem não ser doença, apesar de tudo,
ele sabe, muitas vezes ele sabe, que apesar de acreditar que aquilo existe, que aqueles sintomas existem, que alguém de facto lhe quer mal, que alguém de facto lhe faz coisas, ele também sabe que a medicação e a recorrer ao médico que lhe alivia um sofrimento. Portanto, a ideia de que se calhar está na altura de pedirmos novamente de ajuda, esta é a ideia que devemos, é aquilo que devemos sempre propor a qualquer pessoa que nós vemos que está novamente a ter uma crise. E sobretudo, procurar sempre que a pessoa, logo nos primeiros sintomas, tenha intimidade suficiente connosco, familiar ou amigo, ou o que seja, para nos falar logo que a crise começa. E, sobretudo, cumprir a medicação, porque uma das coisas que precipita muito as crises é o abandono da medicação. Há bocado até, desculpe voltar um bocadinho atrás, mas há bocado tinha-me perguntado sobre as causas e nós tínhamos falado dos fatores desencadeantes. Sim. Há um fator que eu gostava de referir e que há imensa publicação, mesmo a nível da net, que os nossos jovens podem, porque a esquizofrenia é uma doença que atinge sobretudo os jovens, isto é, entre os 16 e os 28 anos, é o grande diagnóstico que passa-se por aqui. Significa que ainda estou dentro do núcleo de risco. Pois eu já não. Há algumas vantagens em ter alguma idade. Mas, doutor, já agora, quer dizer que uma pessoa, depois dessa idade, a probabilidade é pouco menor, provável, é pouco mas pode provável. acontecer. Pode acontecer, mas é muito pouco provável, Ok. porque, como lhe dizia, aquilo consiste sobretudo numa desestruturação da personalidade, e a personalidade nas idades mais jovens é mais frágil, porque nós com a idade vamos solidificando mais a nossa personalidade e, portanto, esta quebra de regras e de valores e de diretrizes que vamos formando ao longo da vida é muito mais frágil quando somos mais novos. E estava eu a dizer que um dos fatores encadeantes, que há imensa literatura hoje em dia e que os jovens ao verem-nos podem pensar que é a minha opinião, não é, é uma opinião que eles podem consultar, que é o cannabis, o haxixe, a marijuana, tem uma capacidade de provocar psicoses de tipo esquizofrénico que atinge cerca de 10% dos consumidores. Mas apenas na altura em que se consome ou também após? Também após, mas sobretudo na altura em que se consome. Quer dizer, é muito frequente no eclodir da esquizofrenia, na ideia de que, aliás, os jovens que nos estão a ouvir e que eventualmente têm parceiros que consomem, já viram com certeza isto acontecer. Há um deles que a certa altura começa a pensar que o olhar do outro é um olhar diferente, é um olhar que parece que é acusatório, é um olhar que ele sente-se desconfortável, será que ele quer dizer com aquele olhar? Quer dizer, começa-se a fomentar com esta substância, é muito fácil desencadear a psicose. E basta porem, por exemplo, num motor de busca como o Google, psicose esquizofrénica mais cannabis, ou mais marijuana, ou mais AX, para perceberem o que eu estou a dizer, a quantidade de artigos que há dos Estados Unidos, de Inglaterra. Portanto, evidentemente que nós temos que ter a liberdade de ação, mas temos que estar informados sobre aquilo que estamos a fazer. Por acaso, não é? ouvido falar E isto é de muito tal importante coisa. que os jovens saibam disso e procurem informar-se, não pelas minhas palavras, mas procurem informar-se Claro. porque os artigos vêm lá. Estávamos a falar também sobre a envolvência dos fatores externos e se calhar até da própria família e dos amigos. Até que ponto é que eles podem sofrer com as crises dos seus, da sua pessoa querida que está doente? Eu penso que os amigos e os familiares de um doente com a esquizofrenia sofrem muito, porque a esquizofrenia... Essa pessoa também se pode tornar agressiva, não é? Pode, com certeza, porque basta que considere que algum elemento familiar está envolvido numa teia qualquer de conspiração contra ele para poder ter uma atitude absolutamente desadequada e agressiva e potencialmente grave para com essa pessoa, não é? Mas também sofre-se muito, sobretudo porque a esquizofrenia faz uma dissociação entre o pensamento e o afeto, ou seja, a pessoa deixa de ter a capacidade de vivenciar os afetos da maneira como fazia até ali, de maneira que o próprio mundo à sua volta tem um contorno completamente diferente.
Havia autores, estudiosos da esquizofrenia falavam que na esquizofrenia havia um certo autismo e, de facto, há um centrar no mundo interior, no mundo delirante, sendo o mundo exterior de uma importância absolutamente secundária, e o que é primário é todo o mundo delirante, e nessa altura todas as pessoas que enfim, que nós todos que somos queridos perante aquela pessoa, passamos a perceber que aquela pessoa tem já por nós uma distância enorme, e isto provoca nas famílias um sofrimento muito grande, e por isso mesmo é que é preciso o tratamento precoce, que é para isto depois não se instalar. As funções sensoriais, motoras e intelectuais também são todas muito afetadas. Qual delas considera que seja mais afetada? Provavelmente a intelectual é a mais afetada, embora a própria vontade seja também muito afetada. O esquizofrénico tem muitas vezes um sintoma que é a ambivalência, que quer dizer, ele não consegue decidir se sim, se não, em relação a uma coisa. É de tal maneira esta situação que, por exemplo, um esquizofrénico, para entrar num consultório médico, por exemplo, pode ficar à porta e não saber se entra, se não entra. Ou sentar-se numa cadeira, pode ficar a meio do movimento e não sabe se senta ou se permanece de pé. A ambivalência é um sintoma muito dominante na esquizofrenia, mas, sobretudo, os elos do pensamento e a capacidade de fazer um pensamento bem estruturado, com princípio, meio e fim, é que está muito, muito, muito prejudicado na esquizofrenia. A esquizofrenia tem cura? A esquizofrenia tem alguma percentagem de cura. Não é uma percentagem muito grande, mas tem alguma percentagem. Existem casos de restituto ad íntegro, quer dizer, existem casos de completa remissão dos sintomas em que o indivíduo consegue fazer uma vida absolutamente normal, embora seja uma minoria. Em todas as esquizofrenias que referiu? Sobretudo na paranoide, que é aquela mais espetacular, curiosamente, porque a hebefrénica tem uma taxa enfim, tem uma taxa de invalidez muito grande, mas a paranoide tem taxa, se for apanhada logo ao princípio e se a pessoa tiver uns fatores de bom prognóstico, é a idade, quer dizer, quanto mais tarde vem, melhor prognóstico tem, porque quanto mais precoce apanha, menos... Mais tarde até aos 28? Mais tarde até aos 28 e depois dos 28. Porquê? Porque já vai apanhar uma personalidade mais bem estruturada. Sim. Porque se a esquizofrenia apanha um indivíduo de 15 anos, a cicatriz, porque apanhou um indivíduo ainda muita informação, a informação neurodinâmica, a informação, porque isto é sobretudo também uma doença do neurodesenvolvimento, porque a tal formação que nós falamos no sentido psicológico, da estrutura da personalidade, tem também um correspondente neurofisiológico, ou seja, há ligações sinápticas que em nós se vão desenvolver. Por exemplo, se eu estudar desde pequeno música, ou estudar plantas, há ligações que me vão se tornando cada vez mais apto a determinado tipo de funções. Portanto, as chamadas nossas vocações ou as nossas apetências vão depois ter um equivalente neurofisiológico, não é? E, portanto, neste neurodinamismo, se for mais consolidado, depois a cicatriz é menor, e se for menos, a cicatriz é pior. Por isso é que é preciso um trabalho, além do tratamento com as substâncias químicas, é também preciso um trabalho de conservação do pensamento e de estudo daquele indivíduo no sentido psicológico, e o acompanhamento psicológico é também muito importante. E quando as pessoas recusam-se a ter acompanhamento, a irem às consultas, a tomarem a medicação, o que fazer nessa circunstância? Na Europa e em Portugal também, esta doença é tão grave e pode de facto pôr a vida do indivíduo em causa, que neste caso aplica-se uma lei que é a Lei de Saúde Mental, de que as pessoas também podem ter acesso, basta porem também no motor de busca a Lei de Saúde Mental que aparece. Lei de Saúde Mental. Lei de Saúde Mental, basta pôr assim, Lei de Saúde Mental. E a Lei de Saúde Mental estabelece que qualquer indivíduo que seja portador de uma anomalia psíquica grave, que crie por força dessa anomalia psíquica, ponha em causa a sua própria vida, ou os seus próprios bens, ou a vida do outro, ou os seus próprios bens, deve ser participado pelos familiares ou pelos que têm próximos à autoridade de saúde, neste caso aos delegados de saúde da área, para que sejam conduzidos, mesmo contra a vontade,
a um serviço de urgência hospitalar para depois se determinar o internamento, que neste caso será compulsivo ou não. Isso deve ser posto em último recurso, não, doutor? Em último recurso, claro. Apesar de tudo, apesar de ser um último recurso, temos que ter em conta que às vezes não podemos adiar, porque em qualquer momento, porque é uma doença, como lhe digo, quer dizer, o indivíduo pode de facto a qualquer momento ter uma atitude de autodestruição muito grave, e também não podemos, totalmente enquanto familiares, né, exatamente, da que tinha outrora. Não podemos, enquanto familiares, também depois carregar com o peso, ou médicos, carregar com o peso de se eu tivesse feito, ele não tinha feito este disparate, Claro. não é? Ou não tinha morto alguém, ou não tinha... Doutor, explique-nos só de modo, se calhar, sintetizado, como é efetuado o tratamento? O tratamento é efetuado com umas substâncias que se chamam antipsicóticas. As substâncias antipsicóticas hoje, sobretudo nos últimos 10 anos, têm evoluído muitíssimo. Quando eu comecei psiquiatria, as substâncias tinham imensos efeitos secundários e havia uma estigmatização muito, muito grande, que as pessoas davam conta que as pessoas estavam medicadas. Hoje não. Hoje as substâncias antipsicóticas já não dão o aspecto das pessoas se babarem, das pessoas tremerem, já não têm nada disso. São substâncias que são muito compatíveis com uma vida quase normal, ninguém é estigmatizado. Portanto, o tratamento hoje em dia é muito mais acessível do ponto de vista de não transformar o indivíduo num zombie, como antigamente se passava. Eu lembro-me desse tempo, há 30 anos atrás, houve uma evolução muito grande e, portanto, não há motivo nenhum para uma pessoa não aceitar esse tratamento. Porém, para se comparar a medicação, tem que ser com prescrição médica apenas. Sempre. Isso, portanto, é necessário, acima de tudo, se tem o Com problema, certeza. recorrer a um médico. Exatamente. Quer deixar alguma mensagem para finalizarmos? A mensagem que eu quero deixar é uma que eu acho que deve sempre orientar as nossas vidas no caso do sofrimento, que é, ainda que nós possamos pensar que o sofrimento é meu e tem alguma causalidade mínima, o partilhar com quem merece a nossa confiança, porque há sempre alguém no mundo que merece a nossa confiança, o partilhar isso é muito importante fazermos, porque podemos estar enganados, nenhum de nós é dono da verdade. E, portanto, partilhar o sofrimento, ainda que estejamos convencidos que por alguma causa que nós fizemos no passado, esse sofrimento me é merecido, ainda assim, há de haver alguém que mereça a nossa partilha e com quem eu posso desabafar as minhas coisas mais pessoais e mais íntimas. E isto é importante fazer em qualquer caso. Doutora, adoramos tê-lo novamente cá na Casa do Viva Saúde pela segunda vez e esperamos que venha uma terceira e uma quarta e uma quinta, enfim. Tenho todo o prazer. Sabia que pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube ou no Facebook? Visite-nos e conheça o que de melhor temos para lhe mostrar. Agora, vou deixá-lo com as informações importantes do Viva Saúde de hoje. Já tem a caneta e o papel consigo? Aqui fica o tome nota. A esquizofrenia é um distúrbio da personalidade. Pode ser genética, estar na origem de uma situação traumática ou do consumo de drogas. Os sintomas passam pela ambivalência, a postura paranoica e a mudança de personalidade. É uma das doenças que atinge sobretudo os afetos e a vontade. É frequente o doente ouvir vozes e ter alucinações. Pode ser de vários tipos. A hebefrénica é a mais grave e afeta sobretudo os jovens. A paranoide, que é mais caracterizada pelos delírios, e a catatónica, que afeta os movimentos. O tratamento é sempre clínico, recorrendo à utilização de medicamentos, nomeadamente de antipsicóticos e ainda de apoio psicológico. A família tem um papel importante neste processo. A esquizofrenia pode ser controlada, consulte o seu médico e tenha uma vida minimamente saudável. Participe no nosso programa. Também estamos consigo no nosso blog. Temos tantas informações para si. Passe por lá e veja tudo o que temos para mostrar sobre os próximos programas, convidados e muito mais. Até o próximo programa. Não se esqueça, viva bem, viva saúde. O que está à espera? Faça como eu. Faça exercício, levante-se do sofá, faça qualquer coisa.